A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Está começando mais um programa Lição de Vida. Programa este em que você acompanha casos de pessoas com história de superação, transformação e que foram protagonistas de milagres da parte de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus este que nesta manhã pode também operar um milagre na sua vida para a glória e honra do nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, obrigado por nos receber aí no seu lar e juntos, na presença de Deus, vamos acompanhar mais uma história de superação. Conosco, o nosso irmão e amigo Diácono Araújo Neto, ali da Assembleia de Deus na cidade de Aliança, que nesta manhã irá contar um pouco da sua história e do que Deus está fazendo na sua vida para a glória do nome de Jesus. Diácono Araújo Neto, a paz do Senhor Jesus, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco no programa Lição de Vida. Pai do Senhor, irmão Israel, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando deste maravilhoso programa. Agradecer ao pastor Ailton José Alves, nosso pastor presidente, e o meu pastor, o pastor Josué Daniel da Silva, da cidade de Aliança, e agradecer a produção, né, da Rede Brasil de Comunicações, que está me dando a oportunidade de estar hoje aqui participando deste programa. Muito bem, irmão Araújo. O senhor é residindo atualmente ali na cidade de Aliança, não é? O senhor é natural mesmo de Aliança, já nasceu no lar evangélico. Como é que foi aí um pouquinho a sua infância na cidade de Aliança? Eu nasci no lar evangélico, sou de uma família de 13 irmãos. 13 irmãos? Sim, Glória 13 irmãos. Meu pai, ele diácono da igreja, minha mãe nascida e criada no evangelho. Muito bem. Filha de pastor. Meu pai, o meu avô foi pastor da igreja Assembleia de Deus, que está na cidade de Lagoa de Itaenga. Sim, muito Lagoa bem. de Itaenga. E a primeira família do meu pai foram 10 irmãos, a segunda 13 irmãos. E sou filho de trabalhador rural. Compreendo. Morando em engenho. E aquela dificuldade toda para estudar, né? Ter que andar quilômetros para estudar em grupo escolar, lá na zona rural, dos engenhos por onde meu pai trabalhou, que eu morei em vários engenhos. Eu nasci no Engenho Cuieiras, no município de Aliança, mas meu pai foi administrador de vários engenhos. E isso, às vezes, a gente tinha que parar os estudos no meio do ano para uma outra escola, mas desde cedo Deus me deu o prazer, irmão Israel, de servir ao Senhor. Muito bem. E minha mãe teve a oportunidade de trabalhar com crianças na igreja, com a mocidade da igreja, e dirigente de círculo de oração. Hoje ela é a vice-coordenadora do círculo de oração lá de Aliança. Na cidade de Aliança. Cooperando lá com o pastor Josué, a sua esposa, a nossa irmã Diva. E ela sempre nos incentivou, não é? A gente vendo o prazer de meu pai, de minha mãe, de servir ao Senhor, e nós nos espelhamos nos meus pais, e nós sempre tive muito prazer de servir ao Senhor. E esse prazer, eu sinto que Deus tem conduzido a minha vida, apesar das dificuldades. Sim. Meu pai, ele se aposentou, não é? Se aposentou ganhando um salário mínimo mesmo, e fomos morar na cidade. Sim. E logo cedo eu precisei trabalhar também para ajudar a minha família. Muito bem. Irmão Araújo Neto, o senhor cita aí com muita propriedade, obviamente, a importância dos seus pais na sua vida, na sua formação, não é? Não só na sua formação religiosa, né, como cristão, mas também, bem como na sua formação de caráter, de homem, enfim, não é? E eu queria que, dada tantas dificuldades que o senhor mesmo citou, uma família grande, residindo aí na zona rural, não é? Distante das coisas que nós temos aqui na cidade, como, por exemplo, acesso às escolas e a outros meios, inclusive de comunicação, que contribuem para o desenvolvimento. Qual a importância, o senhor como filho de uma família grande, de 13 irmãos, não é? Qual a importância dos pais, o senhor vê, na formação
do filho na sua formação, tanto religiosa como na sua personalidade como um todo. Queria que o senhor pudesse destacar nesse momento, tendo em vista que muitos pais estão nos assistindo agora. Isso, Israel. Eu quero agradecer a Deus, né, porque meus pais, como o senhor já falou, foi de fundamental importância da minha formação, o incentivo dele, de meus pais, para estudar e para servir ao Senhor. É coisa que hoje eu me preocupo, como diácono da igreja, com as nossas crianças, tá? Até porque no mundo capitalista que estamos vivendo hoje, os pais, eles precisam trabalhar, o pai precisa trabalhar a mãe, e os pais estão mais ausentes do lar. Isso. E, de certa forma, os filhos estão mais expostos à mídia, à televisão, e às vezes precisa de confiar os filhos a parentes, amigos, ou mesmo alguém que, às vezes, quem tem um pouquinho mais de condição, coloca alguém em casa para tomar conta, cuidar dos filhos. Então isso, de certa forma, isso é uma preocupação, e eu vejo que o nosso pastor Ailton também tem se preocupado nesse aspecto, né? Tem dado uma atenção muito especial às crianças da nossa igreja, e é importante que os pais, eles procurem incentivar. E mais importante do que, assim, enviar o filho, porque o pai, não, eu não vou, mas eu estou enviando o filho à igreja. Mais importante é sempre que ele puder acompanhar o filho à escola dominical, aos cultos de doutrina, tá certo? A mamãe poder acompanhar o filho para o ciclo de oração infantil, os trabalhos do departamento infantil da igreja, a mãe poder estar ali acompanhando os filhos, porque isso eu pude ver dos meus pais, não é? Porque ele não só me enviar, não só me ensinar, não, meu filho, vá à igreja, mas eu pude ver nos meus pais o prazer de servir ao Senhor. Muito bem. E esse prazer, em meio a tantas dificuldades, servir ao Senhor foi tudo isso, esse servir ao Senhor e procurar agradar e fazer a vontade do Senhor, certo? Obedecer meu pastor, né? Que me conduziu e que eu pude superar as dificuldades da minha vida. E hoje, certamente, seus pais olham para o senhor, não é, e vê que valeu a pena esse investimento. Sim, senhor. De tempo, de oração, de dedicação. Em contrapartida, irmão Araújo Neto, a gente percebe também que muitos pais têm esse investimento, fazem esse investimento, mas os filhos não conseguem ter um desempenho, um desenvolvimento à altura, aquilo que os pais esperam, né? E o senhor cita aí também algumas coisas importantes, que era a obediência, a dedicação na casa do Senhor, né? Seguir os critérios que eram estabelecidos pelos pais, pela igreja. E aí a gente percebe a importância não só dos pais em desenvolver os seus papéis, mas dos filhos também, de acatarem, de se dedicarem à obra de Deus. E a gente percebe que o senhor desde cedo, né, o senhor cita aí, também estava buscando acertar, fazer a vontade de Deus. E aí agora vai a palavra para os pais, o senhor já falou, para os filhos, os jovens, os adolescentes, que como o senhor estão tendo dificuldades hoje, dada muitas circunstâncias em que estão vivendo. Por favor. Eu quero nesse momento me dirigir às pessoas que estão nesse momento me ouvindo através desta emissora de televisão, que muitos jovens nesse momento estão assim indecisos quanto ao seu futuro, o que eu vou fazer, qual a profissão. Eu passei por tudo isso também. E a minha dedicação em servir ao Senhor, eu pude ver Deus guiando, controlando e dirigindo a minha vida. Eu me lembro bem que quando eu tive a oportunidade de conseguir meu primeiro emprego em Israel, eu enfrentei uma batalha pesada.
E eu via jovens da minha idade. Eles tinham uma condição melhor, eles trabalhavam. E podiam ter o seu próprio calçado, e eu, para ter, eu precisava me dirigir ao meu pai, à minha mãe. E o jovem, ele chega a um ponto que ele não tem mais, ele perde o jeito de estar pedindo ao papai, não é? Mamãe, eu estou precisando disso, daquilo. E eu me lembro bem que eu estava voltando do colégio. E eu parei para conversar com um irmão da minha igreja. E naquela época, ele já trabalhava, já tinha seu próprio negócio, da minha mesma idade. E naquela época eu prestava um serviço a uma comunidade filantrópica, que a presidente na época era a Dona Maria Olímpia, lá do Engenho Ventura. Uhum. E ela me colocou ali para datilografar os documentos daquela instituição. E eu ali já fui pegando aquela experiência e ela me dava apenas uma gratificação. Digamos, hoje equivale, se o salário mínimo é R$510, equivale a R$100. Uhum. Mas o mais importante é que eu estava tendo a oportunidade de fazer alguma coisa. Isso, perfeito. Não era nem a questão do valor, é a oportunidade de poder desenvolver, mostrar, útil, né? Ser útil e poder dar oportunidade para as pessoas ali conhecer, não é? A sua responsabilidade, o seu compromisso com o trabalho. Isso. Como profissional. E o que acontece? Quando eu terminei aquela conversa depois da escola, à noite, cheguei em casa e eu tive uma conversa com o Senhor, eu orei ao Senhor. Porque tem pessoas que ficam procurando pessoas, amigos, às vezes parentes, e não conseguem resolver. Então você precisa, antes, ter uma conversa, contar para o Senhor as suas necessidades. E foi o que eu fiz naquele momento. Disse, Senhor, os jovens da minha idade têm a oportunidade de trabalhar. Eu preciso trabalhar, ganhar mais, um pouquinho, mais dinheiro, para que eu possa me manter, ter meu sapato, ter minha calça, ter minha camisa, tá certo? Poder comprar meu material escolar, ter minha independência financeira, não é? Poder dizimar. Sem dúvida. Ofertar da igreja. E terminei aquela oração, contei toda a minha história ao Senhor. E no dia seguinte, quando eu abri a porta lá dessa instituição que eu morava lá, sim, e lá na cidade da Zé da Mata, pertinho da faculdade, ali do clube da Mulher do Campo, que eu fui exatamente sair do engenho para morar nessa instituição, porque fui servir o tiro de guerra em Nazaré da Mata. Compreendo. E eu, quando abri a porta, estava saindo exatamente o secretário do tiro de guerra. Quando eu abri a porta, ele me deu bom dia, bom dia, e ele voltou. Disse, Araújo, como vai? Tudo bem? Eu disse, tudo bem. Eu disse, olha, eu passei no concurso do INSS. E vou trabalhar no INSS. E a minha vaga vai ficar aí. Que benção. Vai precisar de alguém para ocupar meu lugar. Por que você não procura a Dona Maria Olímpia, que na época a dona do engenho, para falar com o prefeito do município para você ficar aí no meu lugar? Meu amigo, eu humanamente olhando a situação, eu vi uma barreira tão alta em Israel. Mas mesmo assim, no final de semana, eu procurei a Dona Maria Olímpia e ela disse, não, vou mandar uma carta para o prefeito e ele vai me atender, você vai ficar no lugar dele. Vamos... Eu disse, sim, senhora, Dona Maria Olímpia. E eu, orando, apresentando ao Senhor, e quando o instrutor-chefe do tiro de guerra tomou conhecimento que o prefeito estava querendo me colocar lá, isso um ano depois que eu servi. Eu servi em 84, sim, e em 85 houve essa situação. Então, aí ele começou procurando o prefeito do município para querer colocar a esposa dele no lugar. Sim, sim. E naquela época, eu comecei orando, naquela época havia um grupo de jovens lá em Nazaré da Mata que
participava da Mocidade, toda a programação da Mocidade, mas nós saímos de Nazaré da Mata para o engenho Terra Nova, para participar ali de uma vigília, uma vigília muito boa. O pessoal das cidades ali vizinhas participavam, Nazaré da Mata, Vicência, Aliança, vinham pessoas de Macaparana, Campina Grande, a gente encontrava pessoas lá em Israel. E era um trabalho gostoso, Deus se fazia presente. E ali, o que está acontecendo hoje na minha vida, eu recebi como promessa ali naquele trabalho. Glória a Deus. Ali naquele trabalho. E ali eu pedi oração, a Mocidade me ajudava também, orando para que Deus me concedesse aquela vitória. E o que acontece? E houve uma batalha, ele pressionou o prefeito de tal modo que ele chegou a dizer para o prefeito, disse, olha, se a minha esposa não for ocupar o lugar do Carlos, eu não quero ninguém. Eu mesmo faço tudo lá. Não precisa você mandar ninguém. E o que acontece? Eu continuei orando nas vigílias, na oração. Não desistiu. Não desisti, evangelizando. Muito bem. Fazendo a obra do Senhor com prazer. Isso Deus me colocou desde cedo. O prazer de fazer a obra do Senhor. E o que acontece? Quando foi um dia eu tive a oportunidade de ir na faculdade, fui na faculdade. Quando eu fui, que estava saindo, eu vi quando alguém me chamou, porque eu servi o tiro de guerra lá, e meu nome de guerra lá no tiro de guerra era Gomes. Em Nazaré muita gente me conhece por Gomes. Sei. E Gomes, quando eu olhei era ele, disse, olha, amanhã você está fazendo o quê? Eu disse, eu tenho alguns papéis para datilografar do Clube da Beira do Campo, alguns documentos, mas nada que eu não possa lhe atender. Aí ele disse, faça o seguinte, passe lá amanhã de manhã, lá no clube, lá no tiro de guerra, que eu preciso falar com você. Eu disse, tudo bem. E fui para casa, orei ao Senhor, eu disse, Senhor, eu vou em consagração, eu vou jejuar para que o Senhor esteja no controle dessa situação. Amanhã eu só vou fazer, eu orei ao Senhor, porque o jejum tem que ser, né? Você não pode amanhecer e dizer, não vou jejuar. Você tem que, antes de dormir, você já dizer, eu vou jejuar para aquela finalidade. Sem dúvida. E foi isso que eu fiz, para Deus abençoar esse nosso encontro. Né? E quando foi no dia seguinte, eu fui ao tiro de guerra e ele me disse Araújo Neto, você, o prefeito quer que você venha para cá para ficar aqui no lugar de Carlos. Então, Carlos tem mais uma semana aqui. Então, eu gostaria que você viesse para cá para pegar todo o macete do serviço, que está se ausentando. Sim. Foi esse o tempo que ele usou. E para poder ficar aqui no lugar de Carlos. Disse, tudo bem. Sim, senhor. Então, amanhã você pode vir para cá? Eu disse, posso, sim. Então, amanhã, a que hora para estar aqui? 8 horas. Então, 8 horas eu estava lá. E ele me deu um mapa para eu datilografar. Como eu já datilografava os trabalhos do clube, sim. Não é? Veja Deus como trabalha, né? Não teve muita dificuldade. Deus como trabalha. Então, Deus já permitiu aquela oportunidade ali no Clube da Beira do Campo, para que eu adquirisse uma intimidade com a máquina de datilografia. Sim. Para no momento certo, no momento fazer uso certo, das habilidades. Sim, senhor. E eu não tive, irmão Israel, dificuldade nenhuma. Glória a Deus. Para assumir aquele trabalho. A gente vê duas situações aí, irmão Araújo Neto, de extrema importância. A primeira, o senhor fala com muita precisão em relação à preparação. Né? Então, o senhor sempre esteve ali, mesmo que não tendo um retorno financeiro, e tem pessoas que visam muito o retorno financeiro, sim, senhor. Mas eu acredito que nem sempre ganhar é ganhar, não é? Ali o senhor não estava ganhando um valor, sim, enfim, em espécie, sim, mas estava adquirindo experiência. É importante que os jovens também possam ver por esse lado, por sim, esse viés. Em contrapartida, irmão Araújo Neto, também nós observamos a dedicação
está na casa do Senhor, Sim. está em trabalho de vigílias, né? Isso. Não aquela coisa de acomodação. Às vezes nos acomodamos um pouco, não é? Não, Deus vai fazer e espera que Deus venha senhor. e faça. Não que Deus não faça, a gente sabe que Deus é soberano, Sim. mas aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. Claro, sim. O que você puder fazer, jovem, você vai fazer. Se Deus tem algo para a tua vida, e tem, eu tenho Aleluia. certeza absoluta disso, é necessário que você busque, que você faça por onde alcançar aquilo que Deus preparou para você, através da oração, do jejum, da meditação na palavra de Deus, da obediência aos pais, ao pastor da igreja, e certamente a tua vida será abençoada para a glória do nome de Jesus. Irmão Araújo, e a gente observa que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Estava lá a dificuldade, mas o irmão Araújo não se acomodou. Sim, senhor. Temos um Deus que é maior e melhor, que tudo pode fazer em nossas vidas. O que mais Deus fez na sua vida através da oração, começando aí através desse trabalho, irmão Araújo Neto, que o senhor começou a desempenhar lá na cidade? Então, foi o momento de agradecer. À tarde eu já fui para o ciclo de oração, certo? E as vigílias por onde eu passei pedindo oração, eu estava lá. Em Terra Nova, na cidade de Aliança, também havia uma vigília muito maravilhosa, na época do pastor Anísio, quando ele estava lá como gestor. E foram momentos assim que podemos reservar algo da nossa vida como jovem. Muito bem. Quer dizer, depois que a bênção veio, não Isso, relaxou, né? não. Continuou buscando a Deus, acredita até com mais intensidade, né, Sim, irmão Araújo? senhor. Porque tem pessoas, irmão Israel, que quando alcança a vitória, Isso. ele, em vez de continuar fazendo o que vinha fazendo, Aham. ele dá as costas para o Senhor. Aí se complica, se perde no meio do caminho. Sim. Aham. E se estava dando certo, você chegou até ali, e por que não continuar fazendo o que você vinha fazendo para a obra do Senhor? Exatamente. Não é? Aham. Olha, no mínimo, Deus vai manter o que Ele te deu. Exatamente, no mínimo. No mínimo, Ele vai manter. Glória a Deus. Não é? Aham. E o que acontece? Então começamos a trabalhar ali e logo conquistei a confiança, né? Que por onde eu passei eu não tive dificuldade de conquistar a confiança das pessoas. E trabalhando, ele até surgiu outras oportunidades. Ele disse, Araújo, ele queria me largar por nada, aquele cidadão. Né? Na época, o sargento Gilberto, trabalhou no tiro de guerra de Nazaré da Mata. Certo. E surgiu a oportunidade de fazer o concurso da Polícia Militar. E meu sonho era servir o Exército. Compreendo. Aí não pude vir para cá exatamente por motivo de informações, como o senhor mesmo falou, Isso. morando no Engenho, essa dificuldade toda. Mas eu estava vendo a minha idade completando 24 anos e era a última idade de entrar na Polícia Militar. Sei, Eu disse, bom, já que eu não consegui, eu ainda tentei a ESA aos 23 anos, Aham. também do último ano, eu tinha até os 23 anos para entrar na ESA, fazer o concurso de sargento da ESA. Então, Sim. tentei e foi um aprendizado muito bom para no ano seguinte fazer o concurso da Polícia Militar e ser aprovado. Glória a aprovado. Deus. Certo? E só que antes o Senhor me deu a revelação. Foi um momento muito difícil que estava passando na minha vida. E como eu já falei, que a minha família é grande, precisava trabalhar, ajudar meus pais, a família, minhas irmãs estudavam também, certo? E o que acontece? E havia uma pessoa que deu a primeira oportunidade de trabalho à minha irmã. Sim. E aquela pessoa, eu percebi que estava, assim, influenciando a minha família para, assim, atrapalhar o meu noivado. Na época eu já estava noivo, Sim. nessa época eu já estava noivo, certo? E o que acontece? E estava muito bem envolvida com a minha família. E ela estava querendo atrapalhar o meu noivado, o meu casamento, Sim. com a minha esposa atual. E o que acontece? E eu ali, havendo os convites sempre para me tirar da atenção da minha noiva, e isso me gerou uma certa preocupação.
E até para não sair dos princípios. Não é? E continuei, assim, houve uma preocupação, mas convites para piquenique, convite para me tirar também dos trabalhos do senhor, né? desvirtuar. Isso. E o jovem precisa ter um cuidado muito grande com isso. Sabe, eu me senti assim, e a gratidão Sim. à família pela oportunidade de trabalho, que já era mais uma pessoa trabalhando para ajudar a família. Isso. Mas só que ela, nesse momento, começou a atrapalhar meu relacionamento com a minha noiva. E o que acontece? Eu, orando ao Senhor, e quando foi o dia, até querendo, havia uma certa influência com políticos, e querendo conseguir um estágio para mim, Caixa Econômica, Banco do Brasil, alguma coisa assim. Exatamente para tentar atrapalhar o meu noivado com a minha... E eu sei. E os planos de Deus também na sua vida, com né? certeza. E o que acontece? E quando foi o dia, eu tive um sonho. Deus me revelou. E que eu não entendi. Eu visitei um amigo meu, ele hoje mora em Timbaúba, nosso irmão Barnabé, dirigente da mocidade lá de Timbaúba, bênção, e ele morava em um sítio próximo de Aliança, e eu fui visitar Barnabé. Só que no sonho eu via Barnabé com bexiga. E eu ficava preocupado de chegar perto de Barnabé, mas eu fui dar a ele a notícia que o concurso da Polícia Militar estava aberto às inscrições para que ele pudesse fazer juntamente comigo. E ele disse: Araújo, eu não tenho muita vontade de ser policial, você vai fazer. Faça uma forcinha, olha ao Senhor, peça a direção de Deus. Quem sabe, Barnabé? E ele disse: mas tudo bem, eu vou fazer. E o que acontece? Eu saí com meu pai, isso do sonho, hein? Do sonho. E eu cheguei debaixo de um pé de caju, de cajueiro, e pude olhar e ver uma galha, uma das galhas desse cajueiro, havia uma vara. E essa vara, eu olhava, eu disse: meu pai, olha onde aquela vara, eu vou subir, vou tirar aquela vara lá. Aí ele disse assim, Araújo, meu filho, tá vendo aquela vara? É o que está sustentando aquela galha. Se você tirar, aquela galha vai arriar. E tudo bem, eu continuei. E Deus me mostrava um plantio de cana. Um plantio lindo, sabe? Terra molhada, terra escura. Terra escura é terra próspera, fértil, isso. E eu descia e subia uma ladeira. E aí eu já via meu irmão Jonas, que hoje mora em Nazaré da Mata, também serve ao Senhor Jesus lá, uma pessoa que Deus tem abençoado muito. E o que acontece? E meu pai falava para mim, dizia assim: Araújo, como eu tenho vontade, meu filho, de ver você alguém da vida. E nisso eu já estava, Deus me mostrava a frente lá de casa. Eu estava chegando na frente de casa e via quando Barnabé na época tinha um Fusca branco, e ele estava fazendo a manobra do Fusca. E minha irmã corria, minha irmã Bardova, que é a Aidoan, ela corria e me abraçava. Eu ficava com cuidado dela, para ela não atravessar a rua também. Eu disse: minha filha, cuidado, Aidoan, do carro. E nisso eu entrava para casa. E quando eu chegava da casa da minha mãe, que é pertinho da igreja, lá em Aliança, toda a mocidade estava ali, me esperando. Eu, meu pai, meu irmão Jonas, Barnabé, que estava chegando também, chegou juntamente conosco. E a mocidade com arroz. Isso tudo em sonho. No sonho. A gente entende aí, irmão Araújo Neto, que o cuidado de Deus, né? Ele tem muitas formas, várias formas de falar para aqueles que estão atentos e prontos para fazer a sua obra. Quem sabe Deus também
está falando para você, né? Está falando para você, e você talvez esteja aí esperando Deus falar de outra forma, mas Ele também fala através do testemunho do nosso irmão Araújo Neto. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco o irmão Araújo Neto volta, concluindo aí este sonho e a forma que Deus utilizou para falar e de livrar, né, do laço do passarinheiro. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, já estamos de volta ao seu programa Lição de Vida, ouvindo mais uma história de superação, da atuação de Deus na vida dos seus servos. E certamente você tem aí algo a contar, ou Deus fará algo na tua vida que você irá contar com muita alegria, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E nesta manhã estamos aqui recebendo no programa Lição de Vida o nosso irmão Diácono Araújo Neto. Irmão Araújo Neto, o senhor, antes de ir ao intervalo, estava conversando acerca do grande livramento que Deus lhe concedeu, né? E também do trabalhar. A Bíblia diz que Deus trabalha por aquele que nele espera, né? Sim, e Deus trabalha de várias formas, fala de várias formas, de diversas maneiras. E a gente observa aí que o cuidado de Deus em nossas vidas é algo que nos mantém de pé. Através desse sonho, irmão Araújo, o que o senhor percebeu que Deus queria para a sua vida? Então, quando eu acordei no dia seguinte, eu procurei minha mãe. E eu fiquei sem entender aquele sonho. O meu colega com bexiga. E aí mamãe disse: meu filho, a bexiga que você viu do seu colega, do seu amigo, era o pecado. E que você... há uma preocupação em você e de não se contaminar. Procurar se manter puro na presença do Senhor. Aí disse: mamãe, e a vara? Aquela vara que você viu é a palavra. É a palavra de Deus que tem lhe sustentado. Glória aquela galha é você. Você está ligado na videira verdadeira que é Cristo. Nós somos os galhos. Então aquela palavra é o que tem lhe sustentado. A palavra de Deus é o que tem lhe sustentado, meu filho. E na verdade eu vi que em muitos momentos, quando meu pensamento queria se distanciar, havia sempre um versículo que trazia de volta para a comunhão. Então, a palavra de Deus esteve sempre presente na minha vida. Sempre presente. Que bom, né? Nos momentos de tentação, nos momentos de dúvida, nos momentos... a palavra de Deus. Inclusive no Salmo 119 diz: como pois purificará o mancebo o seu caminho, né? Observando conforme a tua palavra, né? E mais adiante diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso com muita... E como é gostoso a gente, irmão Araújo, ter essa convicção de sempre fazer uso da palavra de Deus. O próprio Jesus, quando foi tentado, né, lá no deserto, ele fez uso da palavra de Deus. Mas também está escrito, e citava os textos lá, para vencer a tentação. Irmão Araújo, então, o senhor entrou na polícia através do concurso? Depois, aquele final do sonho, era exatamente Deus me revelando que alguma coisa estava para acontecer. Compreendo. De vitória. Apesar do momento difícil que nós estávamos passando. Até porque toda vitória ela tem que passar pelo crivo da luta, né? Ver a luta e em seguida a vitória. Exato, não há vitória sem luta, não é? Isso. E
Foi um momento difícil, na verdade. Eu estava muito. A família, tudo, e aquele momento de perseguição, Sim, não é? E o que acontece? E veio aquele sonho, e logo em seguida, aí eu já estava inscrito para fazer o curso da Polícia Militar. E em 89 eu tive a oportunidade de entrar para a Polícia Militar de Pernambuco. Muito bem. Veja que coisa maravilhosa. Eu fui classificado entre os 80, porque o concurso abriu para 80 vagas. E eu fiquei entre os 80, fui classificado entre os 80. Sim. O Barnabé, a classificação dele ficou distante. Sim. Mas foi aprovado. E foram aprovados 276 daquele concurso, daquela oportunidade. 276 homens foram aprovados. E o que Deus fez, para se cumprir o que Deus mostrou do sonho, o governador da época, que eu não me lembro quem, mas o governador da época, aproveitou todos os 276 homens. Que foram aprovados. E Barnabé entrou na Polícia Militar juntamente comigo. Para a glória de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E hoje, ele passou um período, depois ele viu que não se adaptou e saiu. Hoje ele não está mais na polícia, Barnabé. Mas ele entrou naquele momento para se cumprir o que Deus havia me revelado. Muito bem. E entrando na Polícia Militar de Pernambuco, havia uma certa preocupação, porque eu menino de engenho, sim, sim. não é? Aí eu não aprendi a malícia, né? E o policial, o bom policial, é aquele policial que foi da zona rural, foi da zona urbana, conviveu com, né? E isso ajuda muito na atividade policial militar. Perfeito. E eu, de engenho, sem malícia, nascido, criado no Evangelho, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Mas se o Senhor me direcionou, não vai me deixar só. Não vai me deixar, Ele está no controle. E no final do concurso, eu fui fazer o curso, deu tudo certo, seleção, tudo ok. E quando terminou o período do curso de formação, havia aquele pessoal mais próximo, né? Havia o diretor do curso, sim, e o pessoal estava sempre por ali. Ele gostava de jogar, e o pessoal batia bola e jogava outros tipos, participava de outros tipos de esportes. E o que acontece? E eu, por ali, não havia muita chance, mas eu estava em oração e pedindo: Deus, como é que vai ser esse negócio, Senhor? Apresentando ao Senhor a minha situação. Sim, sim. E eu não queria ir para a rua. Eu, como já havia experiência com datilografia, no serviço burocrático, do administrativo, seria tão bom, meu Deus, que eu pudesse ficar do administrativo, trabalhando interno, da atividade meio. E o que acontece? Todo mundo foi classificado, eu dei uma palavrinha com quem não fala, né? A gente fala com o Senhor, mas também tem que fazer. Sim, claro, sem dúvida. Aí procurei o diretor do curso e ele disse: Araújo, eu vou ver o que posso fazer por você. Eu pedi para ficar na atividade meio, ele disse: não, vou ver o que posso fazer por você. Eu disse: tudo bem, eu fiquei aguardando. Mas o pessoal sempre dizia que ia ter a oportunidade daquele pessoal que estava mais próximo dele. Isso. E tudo bem. Mas eu fiquei esperando do Senhor algo da parte do Senhor. E no final, ele me chamou, disse: olha, estou tirando um cabo, que ele está há bastante tempo ele trabalha no almoxarifado, aliás, no setor de patrimônio. Sim. E você vai ficar no lugar desse cabo. Que bênção de Deus. E aí o pessoal disse: e todo mundo foi uma surpresa pro pessoal. Peixe do comandante, peixe do capitão. E eu sabia que o peixe era o dono, né, do aquário, do dono Isso, do oceano. Ele usa o peixe de acordo com a necessidade. Exatamente. Não é isso? E tudo deu certo. Então Glória trabalhei ali. E uma coisa interessante, que por onde eu passei, Deus me deu a oportunidade de desenvolver trabalhos evangelísticos. Não deixou de lado de forma alguma a evangelização. A evangelização. Até porque Deus precisava do senhor lá dentro da corporação, sim, como canal de bênçãos e de propagação do evangelho. E eu me lembro uma certa vez que o pastor chegou para o meu comandante e disse para ele, disse: comandante, este homem, eu sou com essa história de José. Aí o comandante disse: não, mais ou menos, ele disse:
foi até no aniversário do comandante, ele disse, esse homem é o José, que Deus colocou do seu lado para lhe abençoar. Que bênção. Para lhe abençoar. E eu digo mais uma coisa ao senhor. A gente enterra ele aqui e ele estoura lá na frente com mais força ainda. Amém. E isso, irmão Israel, eu pude ver do exercício da minha profissão, do convívio lá dentro do quartel. Tá certo? Que a gente encontra com dificuldade, como encontra em qualquer lugar. Claro, onde a gente, não é? A gente encontra dificuldade, pessoas que vão com a nossa cara, gente que não gosta. E nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Dificuldades são feitas, surgem para serem superadas. Para serem superadas. Com Jesus tudo fica mais fácil. Com Jesus tudo fica mais fácil. O senhor chegou a ser sargento da polícia. E o que acontece, meu irmão? Nós, antes de ser sargento, nós tivemos ali, hoje nós temos capitão da polícia, que foram crentes através desse trabalho desenvolvido dentro do quartel, lá do 2º Batalhão. Sim. Nós temos hoje o capitão Zenildo, não é? Que quando ele aceitou Jesus, estava com a família às margens da separação. Compreendo. Envolvido no álcool. E Deus tudo. restaurou, restabeleceu. Ali, meu amigo. Aleluia. Viu pessoas hoje, graduados, que hoje são pessoas que fazem parte do ministério da nossa igreja, faz parte do ministério da Igreja Batista. Sim, sim. Mas estão servindo ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que Deus fez da minha vida? Ele fechou a comarca da cidade de Birajuba, trouxe o juiz de lá, diácono da nossa igreja. Aleluia. Hoje é diácono da nossa igreja, Sim. é juiz da comarca de São Lourenço da Mata, esteve lá, juiz da comarca da nossa cidade de Aliança, e trouxe esse homem para a Aliança, e esse homem despertou o interesse de me tirar de uma função que eu já estava há bastante tempo, como rádio operador do 2º Batalhão. Sim. E que o pessoal, satisfeito com o meu trabalho, comandantes, oficiais, graduados, os próprios soldados, hoje eu encontro com pessoas e dizem, rapaz, você foi o melhor rádio operador que nós tivemos lá. Com toda humildade eu digo isso. Sim. E pela forma como eu tratava o soldado, os graduados, o compromisso com o trabalho. Isso. E o que acontece? E quando o juiz, o doutor Gilmar, nosso irmão em Cristo, pediu ao comandante para eu ir para lá trabalhar, ele antes conversou comigo, disse, Araújo, eu vou pedir ao seu comandante para você vir trabalhar aqui comigo, em Aliança. E eu disse, bom, tudo bem, eu sou servo, e o servo está para servir. Exatamente. E é que por último é servido. Porque eu gosto de comunicação, eu gosto dessa coisa, né, rádio, eu sempre, Deus me... aí o que acontece? Eu estava satisfeito do que estava fazendo. E seguro, no ambiente que eu já estava lá quase há mais de 5 anos. E quando ele ligou para o comandante prontamente. Não teve nenhum empecilho, absolutamente nenhum. nada. E o que acontece? Quando ele me disse, você vai estudar e vai ser sargento da polícia. Eu disse, Jesus, que eu vi uma barreira muito alta também. Isso. Uma barreira alta. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível, nada né, irmão? Nada é impossível, sim, senhor. E o que acontece? Aí o comandante me chamou da sala dele e disse, hoje você vai trabalhar com o juiz da comarca de Aliança. Eu disse, comandante, eu estou satisfeito aqui, comandante. Ele disse, sim, mas você está satisfeito aqui, mas você vai gostar de lá também. Eu disse, tudo bem. E foi uma surpresa para as pessoas, os oficiais, que ninguém dizia que iria permitir. Ninguém. E não, o comandante gosta muito de você, Araújo. E às vezes, quando se tratava de mexer em sala de rádio, só mexa com todo mundo, só não mexa com o Araújo dentro. Havia essa situação lá. Sim, alguns comandos passou por lá e ouvi isso lá. Não é? E o que acontece? E fui trabalhar. No mesmo ano surgiu o concurso da Polícia Militar, de sargento. Para sargento. Para sargento. E Deus me deu a oportunidade de passar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Depois de 10 anos de corporação, aí Deus me dá a oportunidade de vir para cá. E durante o curso, desenvolveu um trabalho lá no Cefap de evangelismo junto aos alunos do curso de sargento. Quem participou então Deus do curso, estava se utilizando do Senhor mais uma vez, até porque o Senhor estava permitindo Deus lhe usar, não é? Para fazer essa obra maravilhosa. E, Mara, hoje a gente já está se aproximando aí do final desse programa, desse testemunho maravilhoso. Hoje, quem é o irmão Araújo Neto?
que está desempenhando na igreja, na vida social. O senhor falou, é diácono da igreja, diácono da igreja, cooperando com o nosso pastor Ailton José Alves, ali na cidade de Aliança. Sim, senhor. Mas nos conte agora, quem é o nosso irmão Araújo Neto hoje? Eu fui surpreso, né? Vim servir depois, servi da Rádio Patrulha, servi aqui da Rocan. Deus me confiou o trabalho aqui da Rocan, que até hoje eu estou como dirigente desse trabalho. Que bênção, amém. E durante esse trabalho, com muita dificuldade, perseguido, mal entendido, porque não é fácil. Às vezes dentro da igreja a gente encontra dificuldade de fazer a obra, né? Imagina dentro da unidade militar. E o que acontece? Deus ali, ele fez o fato que aconteceu, que eu não esqueço nunca, foi o tenente tirou todos os soldados, que lá era feito com os soldados. Era feita a chamada e o soldado já ficava ali para, inclusive, o evangelista, que hoje é missionário, está na Argentina, é o nosso amigo Gilberto Diniz. Gilberto Diniz, sei. No começo fomos lá, o comandante autorizou esse trabalho e nós fomos lá e ele me ajudou muito no início desse trabalho, certo? E o que acontece? E esse tentando acabar com esse trabalho, levou o pessoal lá para a quadra coberta da Telebá e lá um soldado chutou essa bola e essa bola subiu. E até hoje eu fico me questionando, e isso impactou muita gente. Sim. Porque o tenente procura a bola e não encontrou, e pega o pessoal, leva de volta para a unidade, e aí o pessoal começa a questionar o tenente. Isso foi castigo, tenente. Tem alguma coisa de anormal aí, né, do culto, e o senhor tirou a gente para jogar bola. Isso. Mas o propósito dele é dizer, não, diga ao comandante que nós não queremos bola, não queremos culto, queremos bola. Sim. Ele gostava muito de jogar bola. E o que acontece? Com toda a dificuldade que nós enfrentamos, eu enfrentei ali, mas o senhor me fez uma promessa. Mesmo entendido, o pessoal, às vezes de folga, via para o quartel para fazer aquele trabalho, escalado em outra unidade. Às vezes, a festa da Pitomba mesmo, lá em Prazeres, e trabalhava a noite toda de moto, ia para a unidade e só voltava para casa depois que realizava o trabalho. Certo? Então, muita dificuldade houve para que eu desanimasse. E eu continuei a insistir. Eu disse, em momento algum passou pela minha cabeça a preocupação de acabar com aquele trabalho. Porque a responsabilidade era de quem parasse o trabalho. Como até hoje é. A responsabilidade é de quem. E as pessoas que se levantaram contra o trabalho, Deus permitiu que eu presenciasse, que sofreu alguma coisa. Sim, sim. Tá certo? Se você não prevalece, não prospera. Se você não pode ajudar, não atrapalha a obra do Senhor. Tá certo? O preço é alto. Eu poderia até contar algumas experiências vividas por algumas pessoas, mas eu prefiro não ter mais tempo. Sim, sim. Mas o que acontece? Eu recebi ali, o pessoal me chamava até de idiota. Isso é idiota, rapaz. Como é que o camarada morando a 80, quase 90 quilômetros da cidade de Aliança, da capital, vem para cá, né, por causa do culto, não sei o quê, e caluniado às vezes. E o que acontece? Deus me fez promessa. Trouxe uma pessoa de fora, de outro estado, não é, que se fosse daqui, pelo prazer que eu tenho de fazer a obra do Senhor, eu não ia me envolver, tá certo, com a política, certo? Mas esse homem veio de fora, aí Deus usou esse cidadão, eu estava de férias, ele veio ser testemunho de uma irmã minha, que casou, ela estava lá, aí veio se casar aqui, ele veio ser testemunha da minha irmã. E eu estava de férias e ficou hospedado lá em casa, o homem de Deus, o pastor José Luiz, da cidade de Almas. Na época estava em Almas como pastor, como pastor, e ele disse para mim, disse, Araújo, Deus usou aquele homem de Deus e disse, aguarde o convite para exercer um cargo público político. Não diga não, porque é de Deus. Naquela época, eu disse, sim, senhor, por uma questão de conveniência, mas eu não entendi nada. Porque sempre o meu prazer foi de fazer a obra do Senhor. Sim, sim. Em momento algum eu pensei nunca em política. Eu nunca vesti de camisa de político nenhum, certo? E de repente surge, porque se fosse de alguém daqui, ele trouxe fora, porque se fosse alguém daqui, aí eu poderia, isso não é, meu Deus. Mas eu comecei colocando Deus em prova. Muito bem. E Deus, mais uma vez, né, a pedir a confirmação de Deus, eu posso até entrar, depois das coisas, porque veio o convite. Aí foi quando eu fui candidato a deputado estadual, né, em 2006, não é? E procurei, inclusive, o nosso pastor Ailton, né?
eu na época cooperava, dava a cooperação dos eventos lá, trabalhando na Rocan. Ele disse: pastor, estou aqui em nome da minha amizade com o senhor e a minha situação é essa, eu estou candidato a deputado estadual. E aí a pergunta do pastor foi: Araújo, você tem dinheiro? Aí eu disse: pastor, não tenho. Eu sou portador de uma promessa. De uma promessa. Promessa. Mas eu estou aqui para pedir a né? bênção do Senhor, para que Deus esteja me abençoando nesse negócio e que a vontade de Deus aconteça na minha vida. E eu fiquei muito feliz quando o pastor disse: eu estou orando por você. Amém. Eu vou orar por você. E eu tenho visto o efeito dessas orações. E hoje, graças a Deus, hoje, fui candidato a deputado, fiquei como segundo suplente do partido, né, do PSC na época. E o que acontece? Em 2006 houve uma situação lá em Aliança, Deus fez o reboliço. Fui convidado para ser candidato a vice-prefeito do município, candidato a vice-prefeito, sendo eleito em 2008, e no mesmo ano fui candidato a deu uma recuada, né? O prefeito, a princípio, na majoritária, tem que recuar, e isso tem impactado algumas pessoas. Até o presidente da Assembleia estava lá com o prefeito e outras autoridades políticas e disse: este homem é o mais modesto que eu conheço. Porque estava como vice-prefeito, uma reeleição certa, abriu de mão da reeleição para concorrer como vereador, aventurar como vereador. Certo. E o que acontece? E Deus me deu a vitória. Glória a Deus. Deus me deu a vitória e o prefeito já havia conversado comigo, né, que precisava de uma pessoa, da confiança dele, da Câmara, e hoje estou lá como presidente da Câmara pela misericórdia de Deus. Amém. Mas continuo servindo ao Senhor. Temos um devocional lá na Câmara, toda segunda-feira. E aqui na Rocan, das quarta-feira, das 7 às 8 da manhã. Geralmente começa às 7h30, mas o horário é das 7 às 8. E lá na Câmara de Aliança, das 8 às 10 horas, das 9 às 10 horas, nós temos esse trabalho toda segunda-feira, e não abrir com toda a responsabilidade, fazendo curso de Direito, tentando fazer Direito, porque o tempo é muito pouco para me dedicar, apesar do curso muito bom, muito bonito o curso, mas com toda a dificuldade estou tentando fazer esse curso, tá certo? E Deus tem me ajudado. E com toda a responsabilidade da Câmara, a igreja, diácono da igreja, sim, senhor. Servo, né? Mas, sim, senhor. Aí, Deus também me colocou na minha vida um presente, que é uma coisa que eu tanto sonhei. Sim. O Grupo Evangélico Recordações. Que maravilha. É um grupo formado por sanfona, cavaquinho, violão, pandeiro, panderola, tá certo? E esse grupo tem como finalidade trazer para os dias de hoje as canções que marcaram a época. Que maravilha, irmão. Sim, senhor. A gente vê então aí a atuação de Deus de uma forma tão esplêndida na vida daqueles que se colocam, se propõem a fazer a vontade de Deus. Você vê que em nenhum momento o Senhor disse que deixou do lado a evangelização para buscar os seus interesses próprios. Sempre colocou em prioridade a palavra de Deus. A palavra de Deus. Hoje, como o senhor mesmo citou, como presidente da Câmara ali dos Vereadores, né, na cidade de Aliança, um homem voltado também para o compromisso com a sociedade, também aí mantendo o compromisso com a palavra de Deus. Irmão Araújo, como o senhor resumiria aí a sua trajetória? Criança pobre, de uma família grande, com todas as dificuldades que o senhor enfrentou para estudar, para constituir uma família. Sim. E hoje está aqui na Rede Brasil, falando aí para muitas pessoas que estão nos assistindo agora, o que Deus é capaz de fazer. Irmão Araújo, expresse aí, resumindo um pouco da sua história, dessa gratidão, o que o senhor pode falar para aqueles que estão nos assistindo agora. Meus amigos, procure agradar ao Senhor em tudo. Adore ao Senhor em tudo que for confiado a você para fazer. E não se preocupe com nada. Tenha certeza que o Senhor vai estar guiando, controlando e dirigindo a tua vida. Dificuldades você vai encontrar. É normal. Mas tenha certeza que o Senhor vai estar do seu lado.
para te dar a vitória. Me fez lembrar aquela situação de Daniel, né? Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Isso. Mas ele deu vitória a Daniel lá da cova dos leões. Tirou Daniel da cova dos leões. Não é isso? Ele esteve com Daniel lá. Então, tenha certeza. Agrade ao Senhor e não se preocupe com nada, que Deus vai estar do seu lado, guiando, controlando e dirigindo a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante, irmão Araújo, que o senhor trouxe aí, né, com muita propriedade a vida, né, o exemplo de Daniel. Mas antes de Daniel, Deus livrar Daniel lá da cova dos leões, Daniel colocou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Não se contaminar com o manjar do rei. E o Senhor deu ouvidos. Oportunidade surge, hein? Sim, sim. Tanto é que Deus lhe mostrou através de sonhos o que ele estava tentando, ou lhe livrando, não é? Com certeza. Mas glória a Deus que o Senhor deu ouvidos à sua mãe, que ali Deus usou para interpretar aquele sonho e permaneceu fiel a Deus. Com certeza. É o segredo, irmão Araújo. Ser fiel ao Senhor Jesus. Ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor, a palavra de Deus, a doutrina da igreja, viu? Servir ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, seja fiel. Porque às vezes a gente quer aparentar uma fidelidade ao Senhor, não é? Isso. Mas o Senhor conhece cada coração. Vida, o coração. E olha, só hoje eu poder ver pessoas que estavam, eu trabalhei numa cadeia pública, e lá hoje tem pessoas que de lá da cadeia, não é? Nós temos um auxiliar de trabalho hoje na nossa igreja. Que maravilha. Lá do presídio, não é? Que eu via a palavra e ele me dizia, disse: Araújo, quando eu sair daqui, eu vou ser evangélico, vou casar com uma moça crente e vou servir. Inclusive, algumas pessoas chegavam até a dizer: esse camarada é bandido profissional, Araújo, eu não acredito. Eu disse: eu acredito no que Deus pode fazer. Exatamente. Eu acredito na transformação de Deus na vida do homem, eu acredito. O que para a sociedade não tem recuperação, não é isso, irmão? Sim, senhor. Araújo, o senhor como um profissional também aí de segurança, sabe muito bem que tem aqueles que a sociedade tem como imprestáveis, tem como os irreconciliáveis, né? Mas Deus justamente veio buscar aquele que se havia perdido. E o senhor tem ali exemplos maravilhosos. Com certeza. Esse homem, hoje, auxiliar de trabalho da nossa igreja, trabalhando na CI eletrônica, não sei se continua trabalhando, mas ele estava. A última vez que eu o vi foi lá da CI eletrônica, trabalhando, casado com a filha de um presbítero da igreja. Glória a Jesus. Reintegrado à sociedade. Que maravilha. E mais importante, é que a igreja, a custo zero para o Estado. Exatamente. Presta esse serviço à sociedade. A palavra de Deus. Então é o evangelho que é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Muito bem. O poder de transformar o mais vil pecador. Glória a Deus. O mais vil pecador. Irmão Araújo, a gente fica muito feliz, estou muito feliz com a sua participação aqui nesse programa. Eu tenho certeza que vidas estão sendo tocadas, transformadas. Eu quero deixar aí esse momento final para os seus agradecimentos e as suas considerações. Fique à vontade. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus no livro de Filipenses, apenas esse versículo, para a meditação dos amigos, ouvintes, telespectadores. Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. São essas minhas palavras, e agradecer mais uma vez a Deus, ao pastor da igreja, pastor Ailton José Alves, pastor presidente da nossa igreja, e a produção desta rádio, desta emissora de televisão, por me dar a oportunidade de estar participando deste programa, e me coloco à disposição para outras oportunidades, se Deus quiser. Que Deus abençoe a você que está aí nos assistindo. O nosso muito obrigado, e que as mãos de Deus permaneçam sobre vós para a glória do nome de Jesus. Eu quero aproveitar e deixar para a sua meditação lá no livro de Provérbios, capítulo 21 e versículo de número 31. A Bíblia diz que os cavalos se preparam para o dia da batalha, mas do Senhor vem
a vitória. Que Deus te abençoe, que te conceda um dia de vitória, uma semana de vitória, um ano de vitória e que você continue debaixo das promessas de Deus. Se você tem um testemunho também para nos contar aqui, participar conosco do programa Lição de Vida, envie um e-mail liçãodevida@redebrasildecomunicação.com.br. Você também pode enviar sua sugestão, tirar suas dúvidas, suas críticas, todas serão bem-vindas em nome de Jesus. Queremos mais uma vez agradecer a todos em nome do nosso pastor presidente Ailton José Alves. Não esqueçam, irmãos, Jesus está vivo. Hoje eu falei com ele. A paz do Senhor e até um próximo programa Lição de Vida aqui na Rede Brasil de Comunicação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.